palavra aí. Aleluia, Jesus. Lucas 24. Aleluia, Deus. Lucas 24, o versículo 13. Aleluia, Jesus. Diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com ele. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: O que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhes: És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele lhes indagou: Quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à pena de morte, o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjo e que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao que se aproximando do povoado para qual se dirigiam, Jesus fez com que ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com ele. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Neste mesmo instante lhes abriu os olhos e reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros seguidores com eles, e os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Amém? Só até aí.
Jesus, ele, quando esteve nessa terra, ele sempre falava para os seus discípulos que era necessário que ele padecesse, era necessário que ele sofresse e morresse. Mas ele também sempre fazia questão de lembrar o povo que ele ia padecer tudo isso, mas também ele iria voltar. Que era ele falava isso, que era para os seus discípulos ficarem à sua espera, confiarem na sua palavra. Então, quando os discípulos ouviam Jesus falar isso, a única coisa que ficou gravada na mente dos discípulos foi que Jesus iria morrer e que ele iria padecer. Em nenhum momento ficou gravado na mente dos discípulos que Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia. Mas nós sabemos da história que Jesus padeceu, morreu e ao terceiro dia Jesus ressuscitou. A gente também sabe que as primeiras pessoas a encontrar com Jesus foi Maria Madalena, quando ela vai ao sepulcro e ela encontra o anjo, e o anjo diz que Jesus não está mais ali, que ela procurava alguém que estava vivo no meio dos mortos, mas ele já não estava mais lá, porque ele não estava mais morto. Então, quando ela olha, ela encontra com Jesus, e Jesus diz para ela: não me toque, porque meu corpo ainda não foi glorificado. Então ele diz: vai e conta aos teus irmãos que eu estou vivo. Porque eles esqueceram que eu disse que eu ao terceiro dia ia ressuscitar novamente. Então ela corre até os discípulos, porém os discípulos não conseguem acreditar no que Maria está dizendo. Porque ninguém consegue acreditar que alguém possa ressuscitar, irmão, diante da morte. A gente sabe que é difícil alguém ressuscitar depois que morre. Só mesmo um milagre, só mesmo a mão de Deus pode fazer uma pessoa trazer a vida novamente. Então, por esses motivos, as pessoas não conseguiam acreditar que Jesus, depois de tudo que ele passou, depois de tudo que ele sofreu e até a morte que ele enfrentou, ele pudesse estar vivo novamente. Era difícil para que os cristãos pudessem crer nisso. E olha que eles viram muitos prodígios, muitas maravilhas diante deles, diante dos seus olhos. Mas ainda assim, para eles era muito difícil que alguém pudesse ressuscitar novamente. E olha que Lázaro ressuscitou, Jesus ressuscitou Lázaro. Só que eles imaginaram: não, Jesus foi o Jesus que ressuscitou Lázaro, Jesus foi o Jesus que curou muitos enfermos, Jesus foi o Jesus que libertou muitos cativos. Mas ele não consegue ser o Jesus para ele mesmo, para ele trazer a vida para ele mesmo. E eles esqueceram que Jesus, em uma certa passagem em João, ele diz assim, que ele é a ressurreição, mas ele também é a vida. A vida está nele, ele é a própria vida. E muitas das vezes nós nos esquecemos quem é o nosso Jesus. Ele é a ressurreição, mas ele é a vida. Nós temos esse fôlego porque ele é a vida, ele está em nós. Se eu respiro é porque o Senhor está em mim, me fazendo respirar, porque ele mesmo é a vida. E aí acontece que, com o passar do tempo, 2 dos discípulos decidem voltar, talvez para a sua terra, talvez para o que estavam fazendo, porque eles esperavam um redentor que viesse tirar ele da opressão das mãos dos romanos, da mão daqueles homens que oprimia aquele povo. Eles achavam que Jesus vinha como um soldado guerreiro, que fosse habilidoso em guerra, para tirar eles daquela escravidão. Só que a nossa vida nem tudo é só luta carnal. Nós temos lutas espirituais, irmãos. Tem enfermidade que ela é carnal, mas tem enfermidade que ela é espiritual. E o espiritual, ele precisa também ser ajudado. Nós precisamos dentro de nós ser reconstruído. E Jesus sabia disso. O que Jesus veio salvar foi a nossa alma, porque é ela que precisa de uma libertação. É a nossa alma que precisa de descanso. Por isso o salmista disse: por que está batida a minha alma? E por que tu te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Porque o salmista sabia que a parte física,
o homem que estuda medicina pode te ajudar, mas a parte espiritual só o Senhor pode restaurar, e ninguém mais. Então eles iam discutindo no meio do caminho. Poxa, morreu, ele tinha que vir para nos ajudar, mas e agora? Nossas esperanças foram embora, porque aquele que devia nos salvar morreu. Era esse o sentimento de tristeza dentro do coração desses dois discípulos, que decidem voltar para suas vidas decepcionados, porque aquele quem eles viam fazer muitas coisas agora está morto. Esqueceram o que Jesus disse. Sabe, o que Jesus nos mostra hoje é que você tem que lembrar o que foi que Jesus te disse quando Ele te chamou. O que foi que Jesus te prometeu quando Ele te chamou para vir fazer parte do reino dEle. Eu sei o que Jesus me disse. Eu sei o que Jesus me chamou. Só que muitas das vezes você esquece, porque você vê as circunstâncias se complicar do seu lado, as enfermidades, os problemas dentro de casa, dentro do trabalho, na vizinhança, dentro da família. Você vê os problemas irem se acumulando e você esquece daquilo que o Senhor te falou. Eu vou ressuscitar ao terceiro dia. O Filho do Homem será glorificado ao terceiro dia. Jesus olhou para Marta e para Maria e disse: se creres, verás a glória de Deus. Ele não estava falando de um tempo presente lá no futuro, não. Ele estava falando do tempo de agora. Se o teu coração conseguir crer na palavra do Senhor, então Deus vai mudar a tua vida, a tua história, a tua circunstância. Mas você não pode esquecer do que Jesus tem falado para você. E aí no meio do caminho eles vão conversando, Jesus vai falando com eles. Eles não conseguem enxergar quem é aquele homem que está do lado dele conversando. Jesus sempre está do nosso lado com a palavra. Quando te falta um amigo, quando te falta alguém, quando te falta um ombro, quando te falta alguém, quando te falta recursos financeiros, quando te falta tudo o que tu queres aqui nessa terra, tem a palavra que te sustenta. Jesus ia do lado deles porque Jesus sabia que eles precisavam ouvir a palavra. Por isso que eles dizem assim, por isso que naquele momento em que Jesus, que ele falava a respeito das sagradas escrituras, o nosso coração queimava. O nosso coração queimava. Por quê? Porque a palavra, ela tem esse efeito na nossa vida. Sabe por que nós estamos hoje aqui? Porque quem leu a palavra de Deus, ela queimou no teu coração. Quem se alimentou da palavra de Deus, ela te colocou de pé para que hoje tu estivesse aqui. Talvez você nem quisesse vir hoje à casa do Senhor, mas a palavra te impulsionou a estar nesse lugar. A palavra foi como uma flecha lançada que o arqueiro tirou da sua aljava e foi em direção ao teu coração. Quando tu estava enfraquecido, a palavra de Deus foi ao teu encontro e hoje tu chegou aqui. É a palavra de Deus que nos coloca de pé. É essa palavra que enche a nossa vida e o nosso coração. É a palavra. Foi por isso que eles voltaram. A Bíblia diz que eles voltaram. Foram lá com os discípulos. Chegando lá estavam os discípulos e os outros seguidores. Por quê? Porque a palavra traz vida. A palavra traz ânimo. A palavra traz alegria. A palavra traz esperança. A palavra traz consolo. A palavra traz conforto ao nosso coração. É a palavra de Jesus que nos coloca de pé. Então, igreja, diante dessa palavra, se o teu coração queima, te coloca de pé nessa noite, para que você venha adorar aquele que te trouxe aqui. Não foi eu, não foi pastor, foi a palavra de Deus que te trouxe. Não sou eu, não é o pastor, é a palavra que te sustenta de pé. É essa palavra que queima nos nossos corações. É essa palavra.
essa palavra que nós não podemos negligenciar. Por isso que é importante. Come, te alimenta dessa palavra. Deixa Deus arder e queimar o teu coração.